Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos na nossa 14ª aula do estudo do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Ainda no capítulo 3, que diz, agora nesse momento, nessa parte, vai falar sobre a vida que é subjacente à nossa situação de vida, tá? E aí a gente vai entender isso aqui no decorrer dessa noite. Né? Então, o que é a nossa situação de vida, né? A nossa situação de vida são esses fatos que ocorrem no nosso dia a dia, tanto os que nos deixam felizes, quanto os que nos abatem, né? Nos deixam desequilibrados de alguma forma ou nos causam sofrimento. Por trás disso que aparece na nossa vida e que parece tão concreto, tão real, né? O Eckhart Tolle ele traz essa informação de que existe algo que não está nas vistas das pessoas, às vistas, né, das pessoas. Nós não vamos ver com esses olhos físicos, nós não vamos sentir assim, de forma mais material, vamos dizer assim, né? É uma vida que está por trás de tudo isso, que a maioria de nós não enxerga, tá? E é dessa vida que está aí por trás desses eventos que acontecem na nossa vida, no dia a dia, é disso que ele vai tratando durante todo esse livro, essa vida que nós acabamos experimentando tão pouco, tá? E essa vida, esse algo que está por trás de tudo isso, que está nas entrelinhas, né? Essa vida nós só vamos experimentar a partir do momento que nós nos tornarmos cada vez mais conscientes. E essa consciência, né, ela só vai ser adquirida quando a gente viver o agora, tá? Então, durante todo o livro, nós vamos falar muito sobre o agora. A gente vai até, às vezes, sentir que é repetitivo, mas é que não tem como nós não falarmos disso, porque esse é o tema principal do livro, né? E é o conceito mais importante, mais significativo para a nossa vida. É esse conceito que vai mudar o nosso caminho, vai fazer com que nós realmente consigamos viver a nossa vida de forma significativa, com menos sofrimento, né? Com mais significado mesmo, tá? Dos nossos dias. Porque se nós pararmos para pensar, nós temos muitas situações na vida que em muitos momentos parecem muito iguais, né? Parece que a gente sempre está fazendo a mesma coisa. Então nós temos aquelas rotinas de trabalho ou da nossa vida caseira mesmo, com as demandas do nosso dia a dia, e parece que a gente vive nessa rotina que nunca muda, né? E sempre a gente está lá fazendo as mesmas coisas, parece que nada fica diferente. E em muitos momentos nós vamos começando a sentir aquela desmotivação, aquela falta de algo que a gente não entende o que é. Essa rotina que a gente leva, né, na nossa vida e que vai fazendo com que a gente comece a ter essa desmotivação, essa falta desse algo que a gente não entende o que é. Eu acredito que todos nós aqui já sentimos isso, ou sentimos sempre, pelo menos alguma vez a gente vai sentir, ou muitas pessoas sentem muitas vezes, né? É justamente isso, essa falta do entrar em contato com essa verdadeira vida, essa verdadeira experiência que é a nossa realidade espiritual. Isso que a gente vive com o nosso espírito e não com o nosso ego, né, com a nossa mente,
que está sempre aí fazendo um jogo conosco, né? O jogo emocional, o jogo do medo, o jogo da dúvida e uma série de situações que a nossa própria mente nos lança e que a gente muitas vezes não sabe como lidar. Envolvemos outras pessoas nas nossas questões mentais, né? Aquelas coisas que a gente fica criando com a nossa mente, e aí a gente acaba envolvendo outras pessoas e ficamos estacionados lá no passado, ou então ficamos com medo lá do futuro, ou querendo coisas, com sonhos que muitas vezes nós nem sabemos se seremos capazes de chegar até naquele ponto que a gente fica sonhando, né? Então, às vezes a gente está lá sempre sonhando, mas a gente não vê a nossa situação atual, a real. Porque se a gente olhar para esse agora, aí sim nós podemos construir agora isso tudo que a gente busca, né? Isso tudo que a gente até espera. Mas como a gente vai buscar algo lá na frente, lá longe, se a gente nem está olhando para esse momento de vida que a gente vive aqui? Como que a gente pode atingir algo que está lá longe, se aqui nesse momento da nossa vida, ou nós estamos olhando para o passado, ou nós estamos com medo, medo disso, medo daquilo, e uma série de coisas, né? Só que a gente não se dá conta disso. A gente não se dá conta disso, porque tudo isso é muito lá no inconsciente, tá? Então, o Eckhart Tolle, ele vai trazendo muito sobre essa parte do nosso inconsciente, tá? Disso que nós temos ali e que nós não sabemos, mas que está sempre influenciando na nossa vida, tá? Então, ele diz assim: se a sua mente transportar um pesado fardo do passado, irá ter mais experiências semelhantes às que teve no passado. O passado perpetua-se através da falta de presença. A qualidade da sua consciência, nesse momento, é o que dá forma ao futuro. Então, olha isso que eu acabei de falar. A qualidade da nossa consciência nesse momento aqui é a que vai dar forma a esse futuro que a gente anseia. Então, não tem como viver um futuro desejado se nesse presente aqui a gente não está vivendo de verdade. Nós estamos sempre ancorados em outros momentos que já se foram, né? Ou então momentos que a gente nem viveu ainda. E o que a gente precisa fazer aqui mesmo, aqui agora, a gente não faz. Porque nós perdemos tempo. Então, continuando aqui, a qualidade da sua consciência neste momento é o que dá forma ao futuro, o qual, é claro, pode apenas ser experimentado como agora. Então, como eu já disse em algumas aulas passadas aí, que eu me lembro, nós só temos agora mesmo, não é? O nosso ontem foi um agora. Hoje é um futuro, não é? Mas hoje não é um agora de novo? Então, nós não temos tempo, na verdade. Esse tempo cronológico, ele só foi criado aqui, nesse mundo material, por uma convenção, né, de organização. Nós precisamos nos organizar, mas lá nos tempos antigos, nos tempos das cavernas, então não se tinha isso. Eles só viviam. Eu acredito até, aliás, eu não tenho a mínima dúvida, de que naquele tempo eles viviam muito mais o agora do que nós, com certeza. Então, imaginem os homens das cavernas se eles estariam preocupados com o futuro, ou se eles estariam preocupados com o passado. Eles estavam preocupados com nada, eles estavam vivendo aqueles momentos, caçando, se protegendo, cuidando da família, enfim, fazendo o que eles tinham que fazer, inventando lá as ferramentas que eles precisavam para melhorar a vida deles. Então, eles estavam muito ali presentes na vida deles.
não é? Então, nós aqui, nesse nosso mundo moderno, cada vez mais nós estamos presos nesse tempo cronológico que nem existe, que foi criado pelo homem, foi criado de forma convencional. E nós achamos que isso é real, né? Só que isso não é real. E aí, lógico, que muitas pessoas podem dizer assim, não é real, mas eu tenho sim, tenho tempo, eu vivo com o tempo, se eu não prestar atenção no tempo, eu vou perder minha aula, eu não vou dar minha aula, ou então eu não vou trabalhar, ou então não vou pagar o boleto, não é? Então, nós lá no nosso inconsciente, a gente aprendeu que isso é uma realidade, é como se isso fosse a verdade absoluta, e nós vivemos de acordo com isso. Virou algo como se fosse real para nós. Mas isso é uma ilusão, porque todas as vezes que a gente se liga lá no passado ou fica preso lá no futuro, nós criamos sofrimentos. E quem fica no passado ou no futuro é a mente, como também já havia dito. A mente, ela não vai sobreviver se não existir o tempo, lembra? Então, relembrando um pouquinho esses conceitos que a gente já falou em aulas passadas, né? Para a gente criando uma sequência lógica, nós podemos observar como nós estamos condicionados a essa, entre aspas, realidade. Então, nós estamos condicionados nesse tipo de pensamento, estamos com a nossa mente totalmente formatada. Então, é óbvio que quando vem alguém dizendo essas coisas, como o Eckhart Tolle fala, e outros, né? Nós sabemos, existem outros sábios aí que trouxeram muitos conhecimentos com esse teor também. A tendência nossa é achar que eles estão malucos, que eles não sabem o que eles estão dizendo, principalmente o homem ocidental. Quando eu falo o homem, eu digo o homem e a mulher, né? A raça humana, tá? Então, esqueça por momentos a sua situação de vida, aquilo que está acontecendo na nossa vida. Cada um sabe onde, né, aperta o calo ali. Cada um sabe. Essa é a nossa situação de vida, tá? Então, esqueça por alguns momentos essa situação de vida e preste atenção à sua vida agora, a esse agora, né? Aí ele vai perguntar: qual é a diferença da situação de vida com o agora, esse momento, sem ficar pensando em tempo, em passado, futuro, em nada disso. Qual é a diferença? A sua situação na vida existe no tempo. A situação de vida existe no tempo, ou seja, ela está profundamente ligada com a mente, aquilo que a mente está criando o tempo todo, que é uma ilusão, porque a mente precisa do tempo. Então, o tempo e a situação de vida pertencem às criações da mente. Agora, a sua vida é nesse momento, é vivendo nesse agora, nesse exato momento aqui. A sua situação na vida é produto da mente. Agora, fazendo a comparação, a sua vida é real. Então, enquanto uma está presa na mente, a outra, que a vida é real, a vida real, né? Descubra a porta estreita que leva à vida, que chama-se o agora. Então, agora, esse momento que a gente vive, é a porta que nos leva a viver a verdadeira vida. Né? E ele vai falando algumas coisas aqui, agora ele vai aprofundando e vai clareando um pouco tudo isso. Aí ele faz a pergunta: tem algum problema agora? Nós temos, nesse exato momento que nós estamos aqui, ouvindo essas palavras, nós temos algum problema nesse momento? Quando você está cheio de problemas, não há lugar para que algo de novo entre. Não existe nada que consiga entrar
se você está repleto de problemas. Não há lugar para uma solução. Por isso, sempre que puder, arranje algum lugar, crie algum espaço, de forma que possa descobrir a vida subjacente. Essa vida que a gente não vê, que nós não vemos aqui com esses olhos materiais, essa outra vida que é a real, né? Que está implícita e que vai muito além dessa nossa situação de vida. O que existe são situações de vida que devem ser solucionadas ou serem aceitas. Fazem parte do momento presente até que mudem e possam ser solucionadas. Então, olha só que interessante. As nossas situações de vida não são problemas. Nós criamos esses problemas. A nossa mente, ela está condicionada a entender as situações de vida como problemas. Só que não são problemas. São apenas situações que vêm até nós para serem solucionadas. Nós não temos condições de entender quais são esses desígnios divinos, vamos falar assim. Nós não temos como entender ou saber isso. Nós podemos confiar, né? Confiar nesse algo maior, nesse algo mais, nesse ser que nos criou, né? Que nos deu a vida. Então, nós podemos confiar nele e entender que tudo que vem até nós é para nos ensinar algo. Inclusive, isso já é um clichê, né? A gente já ouve falar isso o tempo todo em diversas fontes, não é? São pessoas, são livros, é em religião, é para todo lado. Vem alguém dizer para a gente que as coisas que nos acontecem vêm nos ensinar algo. Mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, porque o que a gente faz? A gente se debate, a gente fica lá se debatendo na não aceitação total, e o que menos a gente faz é aprender algo com aquilo. Então, a gente precisa sofrer muito, então a gente sofre. E o que ele propõe aqui é o contrário, é entender que as coisas que nos acontecem são fatos da vida, são eventos naturais da vida. Não é porque alguém nos causou isso ou aquilo, ou porque, sei lá, ocorreu uma enchente, enfim. Existem N situações que para nós são catastróficas mesmo, né? E lógico, se eu falo algo, eu posso falar sem conhecimento de causa, né? Porque se eu falo numa enchente, por exemplo, de repente eu nunca soube o que é perder tudo, não é? Eu nunca soube. E aí nós vamos encontrar muitas pessoas que vão ficar até com raiva de ouvir esse tipo de coisa. Então aqui a gente está num estudo e a gente procura ser realista, né? E que existem muitas pessoas que não vão concordar com isso, tá? Porém, o fato da gente não concordar, inclusive, é algo que está lá no inconsciente e que não quer largar esse tipo de forma de pensar, porque é isso que a gente conhece. É isso que veio para nós e que vem nos acalentando, esse sofrimento, né? Que vem nos acalentando e nos trazendo uma certa identidade. Nós não estamos acostumados a entrar em contato com algo complicado e difícil e procurar aceitar e descobrir soluções, né? Então, a ideia é justamente o oposto disso que a gente está acostumado. É quando a gente tem lá as nossas situações, sejam elas quais forem, cada uma mais difícil do que a outra para a gente, né? Para a gente aceitar. Mesmo assim, nós temos aqui
já construindo aqui na nossa forma de pensar essa desconstrução do que foi construído para a gente, do que foi ensinado para a gente. Então, a gente vai ter que desconstruir tudo isso. E o fato da gente olhar para uma catástrofe, tá? E olhar para isso, respirar e acreditar que isso é um fato da vida, que eu, você, todo mundo que está aqui ouvindo, todos nós somos mais do que tudo isso. Então pensem, isso é algo que, assim, não é de um dia para o outro que vai acontecer. Então a gente precisa ser realista, não é? Não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir mudar essa forma de pensar que já está totalmente arraigada no nosso ser. E aqui no nosso inconsciente coletivo. Porque nós vivemos numa civilização que acredita totalmente nisso. E aí vem aqueles outros que a gente vai dizer, são pessoas que não estão pensando direito, são irreais, têm pensamentos irreais, porque a gente não acredita nisso. Só que o quanto mais a gente estiver dispostos a nos abrir para refletir sobre isso, para pensar, talvez isso seja real mesmo. Olha, talvez, por que eu não posso buscar ter esse novo entendimento, ou pelo menos experimentar isso, trazer um pouco disso para a minha vida? Porque se eu ficar negando, e aí bater o pé e ficar só sofrendo, eu vou ter problemas. E quando eu tenho problemas, os problemas, eu não encontro as soluções. Porque eu só tenho problemas. Eu não vou ter soluções onde tem só problemas. Agora, se eu encaro de uma forma natural, igual os animais, por exemplo, os animais eles encaram, eles vivem na natureza. Eles se entregam lá e eles e a natureza, eles são um só. Então acontece alguma catástrofe natural, eles estão lá, eles fazem parte daquilo. Eles fazem parte. Agora, nós, seres humanos, a gente não se sente parte da natureza. E todos os eventos da vida, eles fazem parte da natureza. Não é? Se nós estamos aqui encarnados, é porque nós estamos num planeta que vai nos trazer desafios. Não tem outra coisa. Não tem outra forma de encarar isso. Então, quanto mais a gente resiste, mais sofrimento a gente encontra. Não tem como ser diferente. Porque a gente se liga a esses sofrimentos. Numa situação de emergência, ele traz essa parte que é bem interessante. Numa situação de emergência, a mente não tem tempo de fazer as costumeiras palhaçadas. E o foco fica todo no agora. E algo infinitamente poderoso assume o controle. E eu parei para pensar, e é isso mesmo. Quando a gente tem uma situação que é para agora, nossa, e não precisa ser só catástrofe, coisas difíceis, coisas ruins, não. Seja lá o que for. Às vezes nós temos uma urgência. Temos que dar conta de algo no trabalho. Podem observar. Não temos tempo de ficar com a mente fazendo as palhaçadinhas dela lá. Nós não temos esse tempo. Porque nós estamos ali com algum compromisso que a gente precisa ou entregar, ou dar conta, ou resolver, ou alguma situação muito grave aconteceu, então tudo para. E a gente fica 100% focado naquilo. Isso é focar no agora. Essa sensação de que nada mais existe, só aquilo lá que existe. Não sei se está dando para perceber com esse exemplo que ele trouxe, que é muito claro para mim, né?
o quanto esse viver no agora é algo que a gente já faz, só que a gente faz pouco. Nós não fazemos muito, nós fazemos pouco. Então, nestas situações, não acontecem problemas, acontecem fatos que são ou não solucionados. E não é isso mesmo que acontece? Vem um impasse na nossa vida, ou a gente vai resolver, ou a gente não vai resolver. E é simples assim. A mente não entra. Ela só entra na hora de criar alguma solução. Ela está fazendo o papel dela. Aí sim ela está cumprindo com a função dela. Está sendo usada em prol de algo que o eu real deseja, precisa naquele momento. Quando a gente vive uma alegria muito grande, é assim também. Não vem à mente quando a gente está lá feliz, feliz mesmo, vivendo aquele momento na felicidade. Quando a gente está vivendo algo muito forte, não tem mente ali para atormentar. Também dei na aula passada aqueles exemplos dos esportes radicais, é a mesma coisa. E nós precisamos disso. Por isso que tem muita gente que ama fazer esportes radicais, porque elas estão lá fazendo aquele esporte, naquele momento não existe nada, só aquilo. E elas se sentem viva, o corpo vibra, a vida. Então, ele diz no livro que quanto mais nós nos permitirmos viver esse agora, mais o nosso corpo vai pulsar vida e cada vez mais. Então, vai começar com poucos momentos, que é o que a gente já faz. Nós usamos esse nosso agora em poucos momentos e a gente não percebe. Como a gente vai entrando em contato com essas informações, trazendo para a nossa vida, a gente começa a observar mais, aí a gente começa a perceber o quanto que nós somos inconscientes. Quanto tempo a gente fica inconsciente? E o que é ficar inconsciente? É ficar voltados para o passado ou voltados para o futuro. Sabe aquele momento que a gente fica lá, sei lá, fazendo aqueles trabalhos que a gente não precisa ficar pensando naquilo que a gente está fazendo, né? Aquele tipo de trabalho que já é meio mecânico. O que acontece? Daqui a pouco a gente voou. A gente já está em outro lugar. Daqui a pouco a gente volta, nossa, o que aconteceu? Quando a gente está dirigindo um carro, a gente chega na quinta marcha lá, a gente às vezes nem sabe, nossa, mas eu já passei por todas as marchas. Ou, ai, nossa, já cheguei no lugar, não vi nada. Por quê? Porque nós estamos no piloto automático. Estamos inconscientes. Nós não estamos meditando, nós estamos inconscientes. Estamos pensando em coisas. Podem observar, façam a experiência. Quando vocês estiverem assim, parem e percebam no que estavam pensando. E vão perceber, ou é algo lá do passado, ou é algo lá do futuro. Não é algo aqui do presente. Inclusive, tem um hindu, acho que ele é hindu, é Moni Sadhu, o nome dele. E ele tem um livro que se chama Concentração. Esse livro, ele fala sobre essas coisas da concentração, né, sobre esse tema. E ali se vocês forem ler, vocês vão entrar em contato com essas informações a respeito de fazer tudo que você viver aquilo que você está fazendo nesse momento. Então, se é lavar uma louça, você vai lavar uma louça, lavando a louça mesmo, você vai lavar a louça. Você vai tomar um banho, você vai tomar o banho. Você vai sentir a água caindo no corpo. Vai sentir o calor, o toque da água no corpo, essa textura. Vai sentir tudo. O que te traz esse momento?
Eu mesma tenho muita dificuldade de fazer isso durante um banho. Eu tenho. Porque é só eu começar a tomar um banho, que daqui a pouco eu já não sei nem para onde que eu fui. Sei lá. Quando eu vou ver, já até tomei o banho. Isso é muito louco, né? E quantas coisas a gente faz desse jeito. E aí, às vezes, a gente pensa, eu estou meditando. Mas não é meditando, não. Eu estou inconsciente. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero, Patrícia. Pode falar. Patrícia, é Priscila. Essa, eu errei o seu nome. Por exemplo, quando eu tenho um problema agora, que eu estou vivenciando agora, então ele não é um problema de agora, seria um gatilho de coisas do passado, é isso? Depende. Vamos começar a nos observar, tá? Que não é só você, não, é nós, a nós mesmos. Certo. Você acabou de falar, como eu tenho um problema. Hum, Você vê como a gente está acostumado a achar que as coisas são um problema? certo. Eu tenho uma situação de vida Hum, que não está acontecendo nesse momento, tá? Agora nós estamos fazendo o quê? Tendo uma aula. é verdade. Não está acontecendo o problema nesse instante. O problema não, a situação de vida. Não é. Tá vendo? Nós estamos profundamente inseridos nesse contexto mental. Isso foi passado para nós. É um hábito mental que a gente tem. E nós vamos ter um trabalhinho aí, uma dedicação para sair desse padrão, desse formato padronizado em que a gente vive. E isso não é que isso vai fazer com que não existam mais as situações da vida, porque as situações vão continuar acontecendo. Nós vamos ter boletos para pagar, nós vamos ter, às vezes, puxa, não tenho dinheiro para pagar esse boleto. Não é? Levei uma multa. Nossa, não tenho dinheiro para pagar esta multa. E uma série de outras coisas. Cada um com as suas. São N problemas, N situações de vida. E nós temos isso sempre para resolver. Mas, a hora que a gente está lavando a louça, por exemplo, a gente não tem esse problema. Mas a gente Percebe? não vai, mas a gente não vai adiando isso? Não, Eu porque sei. quando você pensa, quando tiver o problema, você vai solucionar. O que acontece quando a gente deixa a cabeça, a mente quieta, a gente limpa esse monte de pensamentos que a gente tem, a gente limpa tudo isso. A gente vive os nossos momentos. Daqui a pouco vem as soluções, vem as soluções. Se tiver uma solução, vai vir. Porque a nossa criatividade, ela só vai poder se manifestar se nós permitirmos. Criatividade não tem nada a ver com pensamento. É um outro ponto. É um outro campo da nossa inteligência. A criatividade. Solução de problemas vai ser muito melhor se ele tiver a criatividade ali para ajudar, a flexibilidade para resolver. Então, não adianta a gente ficar assim, meu Deus, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar o aluguel. Aí começa a dar taquicardia, começa a dar ansiedade, começa a dar crise de pânico. Tá adiantando? Não. Não tá adiantando, essa é a questão. Não vai adiantar. Agora, qual é a solução? Ai, não vou nem pensar nisto. Eu sei o que você está falando, não vou pensar nisto. Mas não se trata de não pensar nisso. Se trata de, quando pensar, solucionar. Ter um caminho. Ter a solução. Porque não vai adiantar nós entrarmos em desespero. Isso não vai adiantar. Isso vai só trazer sofrimento. Mais nada. E vai deixar nossa mente cada vez pior, mais fechada. Tudo fechado. Nada de criatividade para vir, porque está
tudo fechado. Agora, o que a gente aprende até com os orientais? Você precisa resolver uma questão? Feche seus olhos, se conecta com o fluxo universal, se conecta com Deus, com a espiritualidade, com o que você achar ou sentir que é maior, esse algo maior. Se conecta. É a velha oração, né? Inclusive, a oração é um jeito maravilhoso, a oração verdadeira, genuína, é maravilhosa para nos ajudar a nos conectar e limpar a nossa mente. Ela limpa a nossa mente. É uma grande ferramenta. Por que a gente aprende tudo isso? Porque entrar em desespero não vai resolver. Não vai. Se você vai levando a vida, vivendo mais os seus momentos, seus agoras, com consciência, quanto mais consciência você vai adquirindo, vai vivendo mais consciente, mais facilmente você vai ter a solução dos problemas. Porque se existe uma solução, ela vai aparecer. E aí, nesse estudo aqui mesmo, ele vai falar. No futuro, tudo resolve. E não é assim mesmo? Vamos parar para pensar. Eu parei já para pensar sobre isso. Nossa, tinha situações que eu vivi que eu não via uma luz no final do túnel. Não via. Eu entrava em desespero. Teve uma vez que eu me lembro que eu entrei em desespero total. E eu não via solução. Olha eu hoje. Resolveu. Resolveu. Coisas começaram a acontecer, sabe? Pessoas vieram, situações favoráveis começaram a vir. Eu sou prova, eu vivenciei essas coisas. Então, hoje eu chego à conclusão de que não adianta a gente entrar em desespero. O que faz a gente entrar em desespero é a mente que joga a gente lá para o futuro. Você não vai conseguir. Você não tem saída. Você já era. Olha só a desgraceira que isso é. Não é? O que vocês acham? Então, Priscila, no caso, eu tenho que ter uma força dentro de mim e acreditar no meu agora, é isso? Para que eu consiga fazer, resolver todas as situações que estão acontecendo no momento. E não pensar que vai se estender para o futuro, não, vou resolver isso agora. E Exato. mesmo que não resolva, como eu devo proceder aí? Então, mesmo que você não resolva, tá? Isso aí já é sua mente. Porque sempre resolve. Pode observar. Começa a observar. Não acredita em mim, não. Certo. Para agora, né? E começa a observar as coisas. Uma solução vai acontecer. A solução que a vida vai trazer. Às vezes a gente quer achar que nós podemos controlar tudo. É verdade. E não está nas nossas mãos. A gente sabe tudo, né? Porque a gente já ouviu milhões de vezes. Confia em Deus. Pede para Deus, pede para o universo, pede sei lá para quem, pede para todo mundo. E solta, não é isso? É, Cada um pensando no que acredita. Pede para o universo e solta. Não é isso. justamente. O problema é que a gente não solta. A gente não solta. É verdade. Fica aquele medinho, tá? Não, você não vai conseguir, você não vai conseguir. É a mente. É a Isso mente. é a mente. A mente fazendo o que não é papel dela. Pensa que a mente, ela foi feita para encontrar soluções e não para ficar
botando fogo e arrumando desespero. A mente é como aquela pessoa que fica assim, nossa, e agora? Nossa, você tá frita, hein? Agora sim, hein? E agora? O que vai acontecer? Nossa, mas e agora? Como você vai fazer? A mente é essa. É. Entende? Então, nós precisamos deixar a vida sem esse peso. Não tem esse peso. Tudo o que acontece foi resultado de ações nossas. Nós nos colocamos em muitas situações que a gente vai ver e a gente está em desespero. Mas se a gente for fazer a retrospectiva, a gente vai descobrir que nós fizemos escolhas que nos levaram a esse atual agora. Verdade. Então, que tal agora fazermos escolhas melhores? E assumir. Tem coisas que nós vamos ter que assumir. Que ele fala, né? Você vai fazer escolhas, vão acontecer coisas. Que são os eventos da vida, né? As situações de vida. Essas situações de vida podem ser favoráveis, podem não ser tão favoráveis, porque elas são frutos do que você mesmo criou. Certo? Certo. Chegou no agora e você está aí com o abacaxi que você criou, você mesmo fez ele nascer, tá o abacaxi na sua mão. E agora? É hora de ficar em desespero? Não. Eu criei esse abacaxi, deixa eu inspirar que me venha a solução. O que eu faço com esse abacaxi? Olha, infelizmente, esse abacaxi não tem jeito. O que a gente tem que fazer? Aceitação. Aceitação da vida. Acontece um tornado. Aceitação, gente. Fazer o quê? É o evento da vida. Não é? Tudo é evento da vida. Tudo, tudo, tudo. E nós não vamos conseguir controlar todos. Alguns a gente consegue solucionar as questões que acontecem às vezes na nossa vida, mas tem coisas que às vezes não vai ter jeito. Não é? Exatamente. Tem coisas que não tem jeito. Alguém quer falar aí? Eu creio. Oi, fala. Fala, pode falar. Eu não sei. Faz sentido quando eu digo que problema é diferente de situação? Problema eu resolvo, situação eu convivo, eu aceito como ela é. Faz sentido isso? Então, segundo o Eckhart Tolle, não existe problema, só existe situação. E outra coisa, né? Situação pode ser resolvida ou não. Quando eu não consigo resolver, é porque ela já está resolvida. Certo? É a solução. Eu lembro disso, eu lembro na constelação familiar. A gente coloca ali todos os representantes num campo. Chegou em certo ponto ali da constelação familiar que não ficou como a gente gostaria. Mas aquele é o jeito melhor para todo mundo. Então, às vezes, não foi solucionado para nós. Para a nossa forma de ver a situação. Mas a situação já foi solucionada. Porque é daquele jeito que tudo ficou em equilíbrio. Tudo ficou em equilíbrio. Então, vamos dar outro exemplo. Acontece aí um furacão. Devastou uma cidade. Por algum motivo aconteceu esse furacão. Certo? Algo fez com que ocorresse ele. A cidade toda devastada, naquele momento em que ela ficou daquele jeito, o furacão acabou. Qual é a solução? Reconstruir a cidade. Não é? Porque nesse momento em que está tudo devastado, na natureza ali, para a natureza, aconteceu o que tinha que acontecer. Não é?
Aconteceu. Naquele momento, tudo ficou como tinha que ficar. Mas agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos continuar daqui para frente. Vamos reerguer a cidade, vamos cuidar dos feridos, vamos fazer tudo o que é necessário. Mas do que adianta a gente ficar amaldiçoando o furacão? Ficar com raiva do furacão? Se achar o pior do ser humano, se sentir culpado porque aconteceu um furacão, então não vai adiantar. Isso nem existe. E assim é na nossa vida. Se a gente não entende muitas das nossas atitudes, a gente faz aquilo que a gente sabe, não é? Outra coisa que a gente vive ouvindo. Cada um faz o que sabe. Ora, se eu fiz o que eu sabia, como eu posso ficar me autoflagelando ali com autoculpa se eu fiz o que eu sabia? Eu não ia saber fazer outra coisa, não tinha entendimento. Eu fiz o que eu sabia e deu nisso aqui. Ué, agora, o que a gente vai fazer? Encontrar a melhor solução. Agora, adianta olhar para trás e ficar se culpando, se sentindo o pior ser humano, se matar, e etc. Tem tanta coisa, né, que acontece. Então, é essa lucidez que ele propõe, né? É lógico que tudo isso, gente, todos esses conceitos, eles vão ser aceitos por algumas pessoas que já se encontram inseridas nessas ideias e que já estão se sintonizando com essas ideias, trazendo para suas vidas, vivenciando isso. Outras pessoas ainda não. Para elas, isso não serve. Se isso vai ser lá na frente, lá para frente, a pessoa vai entrar em contato e vai achar que isso agora sim serve, isso a gente não sabe. E, inclusive, verdade não existe, a verdade absoluta, né? Não existe. Pode ser que essas ideias façam a gente crescer e evoluir. Outras pessoas que não vão sentir da mesma forma vão encontrar esse caminho para a evolução em outras fontes. Então, o que existe é um mistério mesmo, que só vai ser descoberto se a gente vivenciar. Se não houver a vivência, né, esse vivenciar do dia após dia, nós não vamos conseguir descobrir onde que nós vamos chegar, né? Onde que nós vamos chegar? Não sei. Só que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas de sempre, que já, inclusive, muitos pensamentos já antigos, né? Nem servem mais, já estão ultrapassados. E aí a gente continua fazendo as mesmas coisas. A humanidade a gente assiste, né? A humanidade se matando, destruindo a natureza, fazendo N coisas que não são legais. E a gente não para pensar. É como se cada um fosse dono do próprio nariz aí, cada um faz o que quer, e eu sou eu, cada um de vocês é vocês. É como se o que eu faço não interferisse na vida do outro. E a gente vai seguindo nessa ilusão, né? É uma ilusão. Então, a proposta aqui é muito ampla, né? E muitos autores aí de livros e pessoas ligadas à espiritualidade, né? Povos que lidam com esse tipo de pensamento já trazem isso. Inclusive, são conhecimentos milenares, né? Que o Eckhart Tolle vem trazendo para a gente, de uma forma mais moderna, vamos dizer assim, né? Pode falar. Priscila, então, é o exemplo que você deu do banho, né? Eu me identifico bastante também com esse exemplo, porque eu viajo muito no banho, né?
E no banho também, ele vem soluções de algumas coisas, algumas situações que no decorrer do dia, né, eu não encontrei solução para aquilo, porque eu também estou nessa. Se eu não encontrei solução ali, eu não fico esquentando a cabeça com aquilo ali, não. Eu deixo passar, vou fazendo o que está mais na vez, vamos dizer assim. E, de repente, no banho, começa a vir alguma coisa relacionada àquela situação que eu não pude solucionar no momento. Então, isso acontece com frequência. Agora, eu fico em dúvida. Você falou da criatividade, né? Será que essa criatividade ela pode ser confundida com intuição? Olha, eu acho que a intuição, ela também é do mesmo campo ali, né? Não é o campo racional, né? É aquele outro campo que é mais artístico, mais subjetivo, né? É diferente da razão, que é muito objetivo, né? Então, os dois não conversam. Esses dois campos não vão conversar, certo? Então, o que pode acontecer, pelo que eu vejo aí do que você está falando, você mesmo diz que durante o dia você não fica mais esquentando a cabeça, né? Isso é uma coisa muito boa. Então, você já está vivenciando um pouco dessa realidade aqui que nós estamos conversando, né? Quando chega no banho, o banho pode ser para você um momento que você está bem relaxado e é nesse momento que vem os feedbacks que você busca, tá? Então, não é que tudo é uma caixa fechada, né? Então, a gente só precisa observar. No seu caso, por exemplo, que vem as suas soluções, então está sendo um momento que você está recebendo os feedbacks que você precisa, né? Você poderia sentar e fazer uma meditação, só que no banho é que você está fazendo isso. Agora, se eu chego no banho e começo a pensar na vida, nas coisas que aconteceram, entende? Então, existem casos e casos, né? Nesses momentos que a gente não precisa ficar pensando para fazer a coisa, esses momentos eles vão nos contar onde está a nossa consciência. Então, se você consegue ter esse feedback da sua intuição, da sua criatividade, né? Nesses momentos, é porque está ok. Entendeu? Entendi. Criatividade e intuição, eles estão bem ligados, né? Ok, Tudo Priscila. junto, Obrigado. tá bom? Obrigado. Bom, então o Eckhart Tolle ele continua dizendo: há pessoas que se zangam quando me ouvem dizer que os problemas são ilusões. Olha só, a pessoa se zanga, tá vendo? Ele já trouxe aqui o que ele já sabe que as pessoas pensam, né? Isso acontece porque eu estou a ameaçar roubar a sua sensação de identidade. Então, toda vez que a gente vem trazendo esse tipo de papo, né? Aquela pessoa que se sente naquela situação, naquele porto seguro, naquela zona de conforto, né? Que vem causando ali o ego, porque ele vai trazer uma identidade para a gente, né? Então você se identifica com os problemas e você é o sofredor, é você que está vivenciando aquilo, você se sente algo, né? Você não se sente alguém mesmo, uma identidade, né? Então, você não quer perder isso. E quando a gente vem trazendo esse tipo de conteúdo, a mente ela resiste, porque ela quer continuar dessa outra forma. Porque lembra que eu falei lá atrás também? O medo, ele vai existir sempre. Porque a mente ela tem medo da aniquilação. Temos medo de morrer. E esse medo de morrer não é só morrer, morreu e vai ser enterrado, não é isso. É um medo que vai além disso, sabe? É de você não existir, de você não ser nada.
E o ego, ele vai trazer essa sensação de identidade, de ser alguma coisa, tá? Então, quando a gente acha ruim esse tipo de colocações, né? É o nosso ego ali segurando a nossa mente, não querendo sair dessa zona de conforto. Ela se sente ameaçada, tá? Então ele continua assim: investiram muito tempo numa falsa sensação de identidade. Durante muitos anos, definiram inconscientemente toda a sua identidade em termos dos seus problemas ou dos seus sofrimentos. Quem seriam eles? Então, quem nós seríamos se não fossem todos os nossos sofrimentos, todos os nossos problemas? O que seríamos nós? O que nós seríamos se não tivesse nada? Alguém arrisca a dizer? Dá para perceber como a gente se identifica com tudo isso e como a gente cria essa impressão de identidade, de ser alguma coisa. Fica claro isso? Vocês conseguem perceber isso? O que seríamos sem? Você fala se não houvesse nenhum problema, nenhuma situação adversa, sem o sofrimento, sem o sofrimento, sem essa nossa essa questão emocional que a gente sofre, esses pensamentos que nos definem, né, entre aspas. Sem eu nada acho que disso. seria uma chatice a vida, né? Porque a Tá gente não ia vendo? prestar atenção em nada. Será? Será que a gente não ia ter assim um vazio enorme e se sentir Claro. nada, né? Porque quando a gente se identifica ou até tentando resolver um problema, a gente está atuando de alguma forma, né? Sim. Agora, se não tem nada contrário ao que a gente imagina, tá tudo mar céu de brigadeiros, né? Como se fala. Então a gente, sei lá, eu acho que ia se sentir muito vazio. Eu Céu de penso assim. brigadeiro. Então. Mas olha aí. Então, ó, o nosso eu real, fala para mim. Esse eu real, ele é um ilustre desconhecido, não é? Nós não conhecemos ele. Pode falar. Sebastião gosta de problemas. Você está vendo? Eu acho que seria maravilhoso, né? Você seria um ser assim, conectado com um pedacinho do mundo de cada um, né? Porque não teria problema, seria tudo maravilhoso. Então, eu acho que seria. E será que isso é possível? Por enquanto, acho que não, porque a gente não pensa desse jeito, né? Então, mas nós podemos começar a dar pequenos passos. Sim, sim. Né? Pequenos passos e começar a entender essa questão da nossa mente, né? E que a gente não precisa ficar ali cozinhando o problema, ficar cozinhando aquilo. Essa semana eu briguei muito com ela, com a mente. Não é? Eu briguei muito, porque ela falava muito no meu ouvido. Então, muito. E aí fica, aí uma hora vem raiva, outra hora vem mágoa, outra hora vem isso, vem aquilo, e um monte de coisas. Olha só que loucura. Além do passado, ainda o futuro. Ai, meu Deus, como será amanhã? Ai, meu Deus, como... Ai, como será que vai ser daqui 10 anos? E fica aquela loucura. E aí a gente se identifica com isso. Verdade. Não é? Agora, tira tudo isso, só ficou agora. Opa! É uma paz. Nós somos a paz. O nosso ser é a paz. Sabe? E eu acredito que nós vamos conseguir um dia, quando a gente for trabalhando cada vez mais essa nova forma de ver a vida, né? Ficarmos centrados
mais serenos, mais conectados conosco. E se tem uma questão aí, né? Isso vai vir a solução, porque nós vamos atraindo essas soluções e esses pensamentos. Nós estamos conectados com a mente do universo, né? Com esse universo mental que é muito além de nós, que só tem a prosperidade, só tem a fartura. Nós estamos conectados com isso. Quanto mais nós estamos em desespero, quanto mais nós estamos em sofrimento máximo aí, mais distantes da fonte nós estamos. Porque a fonte divina não é isso. Essa fonte é só prosperidade, amor e paz. Como era no princípio, né, que eles falam. Então, nós não estamos muito acostumados a ver desta forma, e isso é perfeitamente normal, porque isso já foi formatado no nosso ser. Nós já estamos vindo aí de muitas outras encarnações, fazendo sempre as mesmas coisas, né? Aí ele continua, vai falar da alegria no ser. Para descobrir se a sua vida é controlada pelo tempo psicológico, lembra do tempo psicológico? Pode usar um critério simples. Pergunte: há alegria, bem-estar e leveza naquilo que estou a fazer? Porque se não existir alegria no que fazemos, talvez seja interessante mudar a forma de como fazemos. Nós não precisamos parar de fazer. Nem sempre a gente precisa parar de fazer alguma coisa. Mas a gente pode fazer de outra forma. Se eu saio todo dia de manhã e me arrasto até meu trabalho, como se... Deixa eu ir lá. De novo. Segunda-feira. Chega no domingo, né? Música do Fantástico. Música do Fantástico. Segunda-feira. E vai. Então, muda isso. Tem que ser leve. Tem que ter algo para nós. O nosso agora precisa ter algo para nós. Precisa ser honrado. Como que a gente vai honrar nosso agora indo para o nosso trabalho, fazer nossas obrigações, né? Aqui da Terra, com esse peso todo. Deixa eu ir lá. Então, isso é um peso. Isso não é vida, isso é a mente agindo, né? Então, fazer de forma diferente. O que eu tenho lá? O que tem lá que vai me desafiar? O que tem lá para eu me desenvolver? Por que eu tenho que ir lá? Não é? Então, sempre que eu faço alguma coisa, eu preciso ver como eu estou fazendo essa coisa, né? É com alegria, não é? Porque senão não faz sentido, tá? Fazermos uma coisa que não nos traz alegria e nem leveza, né? Não se preocupe com o fruto da sua ação. Essa é uma coisa que a gente sempre ouve também, né? Não se preocupar com o que vai acontecer. Preste simplesmente atenção na ação em si. O fruto virá da sua livre vontade. Então, o que ele fala aqui? Paremos de ter expectativas. Mas a gente está acostumado a querer coisas. Eu sempre vou ter uma expectativa. Então, eu venho aqui, dou aula para vocês. Aula não, né? Eu passo aqui esses conceitos aí do livro, né? Eu venho aqui e faço isso. Mas se o grupo inteiro não vier, as 30 e poucas pessoas não vier, então eu não estou feliz. Puxa vida, não veio 30, veio 3, 4. Não, ninguém gosta do meu trabalho. Então, percebem? Isso é a mente.
saiu do âmbito do prazer que eu tenho de fazer a coisa, do amor que eu tenho que fazer. Então, enquanto eu estou aqui fazendo isso, que eu faça com amor, com alegria, que eu preencha o meu ser com a minha atitude, sem esperar que fruto vai vir dessa minha atitude, desse meu ato, né? Isto é um exercício espiritual extraordinário. No Bhagavad Gita, um dos mais antigos e mais belos ensinamentos espirituais que existem, o desapego ao fruto da sua ação chama-se Karma Yoga. Por que karma? Porque é coisa ruim? Não. Karma, nós vivemos o tempo todo. Sempre vai existir o karma. Eu respiro, eu estou viva. Esse é o karma. Meu karma de respirar é estar viva. Meu karma de roubar dinheiro de alguém é ser pega aí pela polícia e ser presa. Esse é o meu karma. Meu karma de brigar com uma pessoa é ser responsável por alguma discórdia e alguma coisa que aconteceu em virtude disso. Então, karma não é bom e nem ruim. E karma é yoga, né? Yoga, você estar centrado, você estar bem, né? Se sentindo feliz, então você vai trazer para você mesmo uma paz, você vai estar centrado, né? Equilibrado, tá? Então, eles chamam de Karma Yoga. É descrito como o caminho da ação consagrada. Essa é a ação que é mais nobre, né? Quando a gente faz algo sem ficar com essas expectativas. Se você está esperando alguma coisa, então é melhor não fazer, né? Melhor não fazer. Deixa a vida ser a vida. A gente precisa parar de querer ditar para a vida o que ela tem que fazer. Porque não vai ser assim. A vida é muito mais poderosa. A vida é o poder. Nós estamos inseridos na vida. Nós vamos viver de acordo com esse fluxo universal da vida. Aí nós entramos aqui no capítulo 4, tá? Que eu vou só falar mais um pouquinho para terminar esses slides, tá? Acabamos o capítulo 3, aí entra o capítulo 4. Estratégias da mente para evitar o agora. Então, o que a mente faz para que a gente não consiga viver esse agora? Ela está sempre lá, né? Fazendo as palhaçadas dela. A perda do agora. Então, ela vai fazer com que a gente perca, né? A mente vai fazer com que a gente perca o agora, né? Que é uma ilusão central. Então, ele vai dizendo assim: o verdadeiro problema não são as situações de vida, mas sim a ilusão central que transforma uma mera situação em uma emoção, num problema pessoal e num sofrimento. Então, ele trouxe aqui, o que é pior mesmo não são as coisas que acontecem. Não são. É a nossa mente fazendo com que os acontecimentos da vida, que são resultados das nossas ações, que são resultados da vida em geral, né? Da natureza, enfim, tudo que acontece, aí a gente transforma isso numa emoção daninha que nos prejudica, tá? Um problema pessoal e um sofrimento. Então, esse que é o grande X da questão. É o que a mente faz. E isso é uma ilusão central, é o que ele chama de ilusão central. Então, quando tiver os seus primeiros vislumbres do estado intemporal da consciência, começará a oscilar entre as dimensões do tempo e da presença. Então, é o que eu falei aí no decorrer da aula. Com o tempo, nós vamos nos acostumando a vivenciar esses conceitos, a trazer isso para a nossa vida. Aos poucos, a gente vai vivendo mais momentos de consciência, porque a gente vai vivendo mais o agora,
sempre atentos, vivendo esse agora, cada vez mais, e a gente vai oscilando entre essa inconsciência, né, onde a gente fica lá pelo tempo, presos no tempo e na mente, né, consequentemente, e a presença. Então, a gente fica oscilando entre esses dois. Primeiro perceberá quão raramente a sua atenção está verdadeiramente no agora. Então, a gente vai perceber isso. Puxa, eu estava pensando, sei lá no quê, lá no passado, lá no futuro. A gente vai observar isso. Mas saber que não está presente é um grande sucesso. Esse saber é presença. Então, quando a gente percebe que a gente não estava no presente, aqui no agora, isso já é estar presente. Isso já é a consciência atuando. Então, quando a gente se toca, é consciência. Muito legal, né? E acabamos, então, por aqui. Aí, na próxima semana, eu vou continuar aqui o capítulo 4, que ele vai falar dessas estratégias da mente para evitar o agora, tá bom? Mas por hoje, ficamos por aqui.